aí, bora aí mais para algumas perguntas, galera. Machum, é isso? Machum 21. Entrevista o pessoal daí, os moradores, os comerciantes, vizinhos, ou não tem coragem, capacidade ou é proibido? Gente, que isso? Que pergunta é essa? Gente, eu já entrevistei algumas pessoas, tá aqui no canal, para quem quiser caçar aí, deve estar por aí, né? Geralmente eu entro com bate-papo, eu converso com a pessoa, ela fala um pouco de si, fala um pouco o que ela tá fazendo, né? Já fui em alguns comércios também, mostrei um pouquinho sobre o que era aquele comércio, né? E, na verdade, proibido, assim, por exemplo, tem locais que são proibidos filmar, né? Então, por exemplo, shoppings, shoppings, mercados, instituições aí privadas, né? Dependendo do local, né? Acho que hospitais e tal. Na verdade não pode, né? Não pode estar filmando dentro de lojas, essas coisas assim. E aí, né, a gente dá um nosso jeito de vez em quando o negócio é bem interessante, né? Eu não deixo de filmar. Mas enfim, é isso aí, respondendo a sua pergunta, tá bom? Deixa eu ver, Bruna Miyazaki. Nossa, a Bruna já faz tempo que acompanha o canal. Valeu, Bruna, por estar sempre aqui. Bruna falou assim, né? Muito difícil cuidar da educação dos filhos no Japão. Pais trabalham muito para conseguirem pagar a faculdade dos filhos. Sei, muito obrigada por esse vídeo esclarecedor. Realmente educar os filhos aqui no Japão não é fácil, porque você está lidando com duas culturas. O lado bom é que seu filho vai ser bilíngue. Isso se você ensinar a sua cultura pro seu filho, né? Muitos pais aqui, por exemplo, muitos pais brasileiros ou peruanos, eu já vi peruanos também, algumas outras nacionalidades aí, né? Que ensinam as duas línguas, as duas culturas, né? Eles estão inseridos dentro da sociedade japonesa, onde frequentam a escola, etc e tal, que estão aqui inseridos dentro do país, na cultura, certo? E tem a nossa própria cultura raiz, que é a nossa cultura brasileira, a nossa língua, né? E etc e tal. E muitos pais ensinam a língua portuguesa em casa, né? Ou contrata uma professora particular para dar aula de português para essa criança ou adolescente, né? E os peruanos, né? As outras nacionalidades também ensinam a sua língua materna para o filho também. Mas eu já vi casos aqui, inclusive de alguns amigos meus, que eles têm filhos na escola japonesa e eles não ensinam a cultura raiz nossa, né? Então, por exemplo, nós somos brasileiros e eles não ensinam a cultura brasileira pro filho. Então, o filho deles não sabe falar português, eles não sabem nada da raiz dos próprios pais, né? Não sabem de onde que o pai veio, onde que a mãe veio, né? Isso se os dois pais forem brasileiros ou de outra nacionalidade, né? Eu acredito que é interessante, né? Eu acho que é importante, né? A gente ensinar as duas culturas, né? Pro filho, porque além de você tá abrindo horizontes para o seu filho, né? Você está ensinando uma nova cultura, na verdade a cultura raiz, né? Que ele faz parte dentro da árvore genealógica, certo? Mas acontece, né? Muita gente aqui só fala em japonês com os filhos. Muitas vezes os filhos não falam português, não sabem nada da cultura, né? E é o que está acontecendo aqui no Japão. Normalmente, os brasileiros no Japão desejam que seus filhos frequentem a escola japonesa, objetivando um futuro melhor para eles. Mas será que a escola japonesa trará um futuro garantido para eles que seja diferente dos seus? Ou seja, os pais visualizam o sistema educacional japonês como uma chance de seus filhos não serem no futuro trabalhadores temporários, via empreiteiras ou contratos diretos de curta duração. Mas as crianças brasileiras e estrangeiras que estudam em escolas japonesas pertencem a um outro universo cultural. O núcleo familiar, que na maioria dos casos é um ambiente cultural descontinuado em relação ao processo vivido no ambiente escolar, pois a falta de domínio na língua japonesa por parte dos pais dificulta a interação destes com os filhos no que diz respeito aos assuntos escolares,
como, por exemplo, acompanhar os estudos dos filhos. E é essa descontinuidade entre o ambiente familiar e o escolar que causa dificuldade no aprendizado, e, em especial, o aprendizado da língua local em níveis mais elevados de proficiência. Consequentemente, dificuldade de adaptação no âmbito escolar e no aprendizado de outras disciplinas, pois, para isso, é preciso que o aluno domine a linguagem a um nível escolar, não a um nível de linguagem informal apenas. Por essa razão, quase 10 mil alunos brasileiros e estrangeiros no Japão com problemas de aprendizado nas escolas japonesas. Além da dificuldade de aquisição da linguagem escolar e da pressão por integração à cultura escolar, outro problema que as crianças estão enfrentando é a chamada ruptura emocional, ou seja, por não ter o acompanhamento adequado por parte dos pais, por não dominarem a língua para estudar com os filhos em casa, o desenvolvimento escolar da criança fica comprometida. Por outro lado, a criança na convivência dos colegas japoneses acabam ganhando mais confiança para conversar em japonês, e muitas vezes somente em japonês. Daí, quando a criança atinge a adolescência e a diferença de linguagem com os pais leva à ruptura emocional, e desta forma a criança acaba sendo excluída da cultura da família e também da cultura escolar. Não é raro os casos dos filhos que não conseguem entrar ou concluir o ensino médio, ou seja, o coco, e também não mantêm um diálogo com os pais por causa do idioma. Diante desse quadro, é preciso uma conscientização dos pais, professores, escolas de comunidades, consulados, embaixada, governo japonês. Por isso a importância de ensinar as duas linguagens em simultâneo. Mas enfim, respondendo essa pergunta, tá?